bom dia. Estamos aqui gravando o nosso segundo episódio do Senacast, dia 12/8 de 2022, e estamos com mais um novo convidado. Pode se apresentar. Bom dia, meu nome é Vinícius, eu sou professor de matemática dos primeiros e segundos anos aqui do Senac. Vamos lá, a gente vai fazer umas perguntas para você. Eu acho que você já tem uma ideia, que a gente já chegou a conversar um pouco com você, então vamos lá. Na sua opinião, quais são as causas por tanta conversa durante a aula? Bom, são diversos fatores. Vai muito da educação que o aluno traz de casa, da falta de empatia, de respeito e também por muitas vezes os alunos não compreenderem como é que é o nosso sistema de ensino aqui no Senac, onde eles se aproveitam dessa autonomia, confundindo a liberdade com a libertinagem. Uhum. A gente já tinha gravado com outro convidado, e ele falou mais ou menos o seu ponto, assim, que depende, como ele disse, a educação vem de casa. Foi o que você disse, que é complicado. Se o aluno não tenha uma boa educação de casa, chegando na escola ele não vai conseguir, prestar atenção, vai acabar atrapalhando a aula e os outros colegas. A próxima. O que você acredita ser necessário para mudar e acabar com o desrespeito? Acredito na conscientização, eu sou contra uma punição, acredito que nós temos a autonomia e uma capacidade cognitiva para poder compreender que as pessoas precisam serem respeitadas. Então, eu vou na linha da conscientização, do diálogo, da escuta e da construção do respeito nesse sentido. Tem algo muito bom que você fez, né, para dar uma melhorada. Quando você dá suas aulas, você sempre manda as atividades. Você começou a mandar alguns alunos para a biblioteca para fazer a atividade. Eu achei isso uma boa ideia, porque em vez de ficar todas as 37 cabeças, todo mundo junta na sala, colocou um pouco dentro da sala e um pouco na biblioteca. Lá na biblioteca tem o foco de fazer atividade também, e não fica uma bagunça generalizada. É isso mesmo. A proposta do Senac, uma das propostas é o trabalho com as metodologias ativas. E nessa metodologia, o aluno se coloca como protagonista do próprio conhecimento, né? O professor falando o tempo todo, isso eu sei que entendia, e acaba de uma certa forma contribuindo para a questão da indisciplina. Então, quando os alunos são separados, uma parte na biblioteca, outra parte na sala de aula, isso de fato tem melhorado bastante a questão da indisciplina. Quais ideias você acha que tornaria as aulas mais interessantes? Olha, eu acho que essa pergunta, inclusive, já tem uma premissa como se tivesse a necessidade da aula ser interessante para poder ter disciplina e respeito em sala de aula. Eu acredito que a gente tenha que aprender a lidar com o desprazer. Você tem que respeitar independentemente se a aula seja ou não interessante, porque é assim que funciona lá fora. Uma das propostas do Senac é prepará-los para o mercado de trabalho, para a faculdade, para a vida adulta, né? Então, assim, eu não relacionaria a questão da aula ser mais atrativa com a questão da indisciplina ou não. Claro que uma aula que a maioria das pessoas prestam atenção flui mais, mas o principal motivo para os alunos prestarem atenção não deve ser o fato da aula ser mais ou menos atrativa. Uma das funções da educação é ensinar o aluno a lidar com o desprazer, né? Mas essa sua pergunta também já acabou sendo respondida no tópico anterior, na pergunta anterior, porque essa metodologia de ensino, a metodologia ativa, que é da aula invertida, ela já naturalmente promove uma aula um pouco mais, digamos assim, menos maçante, né? Porque vocês que vão em busca do conhecimento, né? O professor toda hora falando e buscando a atenção da classe. Uhum. A próxima. Você concorda com a frase: quase tudo que se aprende na escola nunca será usado na vida? Eu acredito que assim, de fato, nós temos um currículo como um todo, o Brasil como um todo, né? Alguns conteúdos eles são de fato ultrapassados, eu não ignoro esse fato.
Eu acho que muitos outros assuntos poderiam ser priorizados, como a questão que já foi comentada aqui pelo um dos representantes de sala, da saúde mental, da educação financeira. Mas, assim, os alunos precisam entender que, assim como vocês, nós também temos que obedecer algumas normas, algumas regras. Nós não temos, assim, tanta liberdade para escolha do currículo, daquilo que a gente vai ensinar. Por exemplo, na parte de matemática, eu gostaria de explorar mais a questão da programação, da matemática aplicada às outras áreas, mas nós temos um currículo a ser cumprido. Isso é uma obrigatoriedade. Por outro lado, eu acho que vocês são muito privilegiados, porque eu já trabalhei em diversas escolas. O Senac é a primeira escola que eu trabalho que tem total flexibilidade em relação a trabalhar outros assuntos, outros conceitos. Isso que vocês estão fazendo aqui agora, por exemplo, dificilmente aconteceria numa escola tradicional. Vocês tiveram a liberdade de escolher um tema e discutir algo que estão incomodando vocês, né? É algo que vocês não encontrariam numa uma escola estadual, dependendo de uma escola privada que tem um foco mais conteudista. Então, o que você está querendo dizer é que, basicamente, um ensino mais flexível, que puxa mais para a área que o aluno vai entrar, sempre vai ser mais, como dizer, sempre vai ser mais eficiente, por assim dizer. Eu acredito que sim. Isso seria eficiente não apenas pensando no dia a dia ali da sala de aula, mas principalmente para o depois, né? Porque o interessante da escola não é aquilo que vocês construíram durante o período que vocês estavam aí no ensino médio, ou no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, mas sim o quanto ela vai te preparar para a vida. Agora, a próxima, quais os seus sentimentos quando há muita conversa durante a sala? Tipo, você está querendo explicar, aí você não consegue porque os alunos estão conversando, quais são os seus sentimentos? A conversa em disciplina, na minha concepção, o que mais me afeta é no sentido de quanto ela rouba a liberdade daqueles que querem aprender. Porque como já foi falado aqui, né, pelo colega e também por vocês, assim, conversas particulares, que a conversa em disciplina, ela atrapalha a aprendizagem e desenvolvimento daqueles que realmente querem. Então isso que é uma das coisas que mais me afeta. O fato de um aluno não querer aprender, não querer estar envolvido, é uma escolha dele e ele quer arque com as consequências. Um outro fator também é a própria questão da saúde, né, da poluição sonora. Isso é muito prejudicial, uma conversa que eu já tive com vocês, que tem um determinado nível, né, do som, de decibéis, que conta qual que é a frequência máxima tolerada, e muitas vezes isso é ultrapassado, então também é uma questão de saúde. Bom, agora sou eu. O que você acha da limpeza na sala, da sujeira e tudo? Olha, algumas salas, elas têm uma questão de limpeza bem complicada, os alunos têm desrespeitado isso, e é aquela coisa do brasileiro, né? Confundir o espaço público com o espaço privado. Então, não só a questão da limpeza, mas, por exemplo, até os computadores que é de uso comum, eu percebo um certo desrespeito. Ou mesmo questão do uso do banheiro. Eu tenho certeza que a forma como os alunos usam o banheiro aqui da escola é diferente como a forma que eles usam em casa. É como se eles quisessem se apropriar disso. E é um tremendo desrespeito, não exatamente ao professor, mas aos funcionários da limpeza. Então, uma falta de consciência com aquele profissional que está ali limpando, que é uma profissão tão digna, tão nobre quanto a do diretor, por exemplo. Porque sem o profissional da auxiliar de limpeza, a gente não poderia conviver no ambiente, né? Isso me lembra que teve uma vez que quebraram a porta do banheiro lá de baixo de uma das cabines, e no banheiro de cima eles sujaram uma cabine inteira com fezes. Inteira. Eu acho isso uma falta de consideração com os outros. Com certeza, uma falta de empatia, porque alguém vai ter que limpar, né? E essa pessoa que vai limpar não foi a que fez, com certeza. Então,
uma falta de respeito total, e como eu falei no começo, o brasileiro, infelizmente, isso está enraizado na nossa cultura, que ele confunde aquilo que é público, aquilo que é privado, e aquilo que é de uso comum, ele sente alguma necessidade de depredar, como se fosse se apropriar daquilo. Segundo a sua opinião, qual é a parte mais suja da sala? Bom, eu acho que debaixo das carteiras, com o uso de papéis, alguns alunos também comem durante as aulas e jogam lá, às vezes, restos de alimentos ou embalagens, e isso fica sendo depositado aí debaixo das carteiras. Como a gente não tem as fileiras, né, como numa escola tradicional, então fica mais ou menos nesse lugar. Teve até o caso, né, que muita gente sabe, que teve uma aluna que depois da aula foi lá na limpeza, pegou uma vassoura e uma pá e varreu porque a sala estava muito suja, né? Que isso mostra, tipo, como tá muito sujo. Se, tipo, uma aluna da sala teve que ir na limpeza para ajudar, dá pra ver que não tá normal a situação. Sim, não precisava disso se todos fizessem a sua parte, né? Então a gente não precisava de tomar atitudes extremas. Inclusive a gente não precisaria vocês não precisariam estar falando sobre essa questão de respeito, que deveria ser algo comum, algo muito natural. A escola deveria ser mais assim um espaço de aprendizagem, da gente explorar os saberes, os conteúdos, a interdisciplinaridade. Não é momento para a gente ter que discutir coisas que são óbvias, né? Qual seria a maior reclamação dos alunos que chega até você? Bom, muitos alunos, isso é muito particular de cada disciplina. No caso da matemática, normalmente eles reclamam por conta de uma defasagem dos anos anteriores. Agora, em relação à questão da indisciplina, eu particularmente já recebi muitas reclamações, não necessariamente ao meu respeito, mas ao barulho da sala, ao barulho, à falta de disciplina e o quanto isso afeta na questão da aprendizagem. Teve o que você acabou de falar, que é sobre a aprendizagem de anos passados. Isso eu acho uma situação muito complicada, porque os alunos, basicamente, a gente ficou quase 2 anos tendo ensino em casa. Sem contar que, se antes, indo para a escola, alguns alunos a gente já perdia o foco, imagina dentro de casa, no seu computador, no seu celular, onde você está você tem tudo o que você tem na sua casa. Você não está num ambiente escolar, todo mundo organizado, com um professor na frente. Não sabe, tem alguma coisinha que tira o foco, querendo ou não? Como, por exemplo, celular. Na sua opinião, de qual modo os professores devem agir para diminuir todos esses problemas? Bom, como eu falei no começo da entrevista, eu sou contra essa questão punitiva, né? Eu acredito que a gente deve conquistar o respeito dos alunos, não através do diálogo, né, e do respeito, não do medo, né? Então, investindo nisso, na escuta, no diálogo, em alguns combinados. E, se for necessário, eu não diria a punição, mas eu acho interessante, sim, as consequências das atitudes, que elas sejam aplicadas. Certo, acabou aqui. Muito obrigado pela participação, e assim vai se encerrando o nosso segundo episódio. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo, e é isso. Eu que agradeço a oportunidade.